Bem-vindos a mais uma entrevista JE. Connosco hoje a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes. Muito obrigado pela sua presença. Há um ano fizemos exatamente a mesma entrevista a propósito do orçamento e outros temas e hoje vamos abordá-los também. Eu começava precisamente por aí. Qual é a medida deste orçamento que é mais impactante para aquilo que é a vida dos agricultores? Muito bem, muito obrigada pelo convite. É um gosto voltar aqui e aproveitar também este momento para divulgar aquilo que já fizemos e essencialmente com o compromisso daquilo que vamos fazer em 2024. Bom, eu gostava de começar por dizer que este orçamento é um orçamento que parte de um contexto externo que impacta diretamente a vida dos nossos agricultores. Há condições adversas externas, a situação geopolítica, aquilo que se passa um pouco pelo mundo, a inflação que está a descer, mas que ainda assim, e graças a este contexto geopolítico, também traz para os agricultores e para os portugueses alguma incerteza, nomeadamente no que diz respeito aos preços dos bens energéticos, mas depois também percebemos que no mercado interno, e nomeadamente com o abrandamento da zona euro, podemos ver comprometido as nossas exportações, que aumentaram 8,5%, mais de 8,5% no primeiro semestre deste ano, 2023, e portanto há um conjunto de circunstâncias que depois também se agravam com o aumento das taxas de juros que condicionam a vida dos nossos agricultores. Ainda assim, e dos portugueses e das portuguesas, ainda assim há um conjunto de condições positivas que a nossa economia e a situação financeira do país, nomeadamente por estar no rating A neste momento, coloca-nos num patamar diferente, assim como do ponto de vista laboral, estarmos em números históricos de emprego e em números igualmente históricos, mas pela razão inversa, felizmente, de baixo desemprego, mas gostava de enfatizar aquilo que é o investimento público, que na agricultura tem impacto positivo, e já lá vamos, assim como também a estabilidade política e social que decorre, nomeadamente por termos assinado um acordo plurianual com os parceiros sociais, onde os agricultores estão envolvidos. E, portanto, isto são condições que para nós são de especial importância. E, por isso, se este orçamento é para as pessoas e para as empresas, nomeadamente apoiando e reforçando os rendimentos, promovendo o investimento e preparando o futuro, claramente o orçamento da agricultura, que é reforçado em cerca de 1,8%, estamos a falar de mais 26 milhões e meio do que no período anterior, claramente está preparado para fazer face também a estes objetivos que temos, a estes constrangimentos e às oportunidades que se nos apresentam. Sr. Ministro, eu tenho acompanhado os orçamentos de Estado desde que estou a fazer economia e, obviamente, também nós temos a ideia de que inscrever não é necessariamente aquilo que chega depois ao terreno. E nós temos ouvido críticas, e nomeadamente das pessoas, dos parceiros com quem o Governo assinou o próprio acordo, de que algumas destas medidas estão a chegar ou muito lentamente ou não estão a chegar ao terreno. Eu dava-lhe o exemplo concreto das ajudas. Em julho, a Sra. Ministra falou de uma ajuda de 35 milhões de euros por causa da seca e os agricultores queixam-se que não chegou ao terreno. Pode-nos dar um ponto de situação sobre essa medida antes de passarmos, porque provavelmente veio incluída no Orçamento de Estado, não é? Sim. Dar conta do seguinte, desde setembro de 2022 até setembro de 2023, o Governo atribuiu ao setor agrícola cerca de 307 milhões de euros orçamento de Estado em ajudas extraordinárias. Relacionadas com a seca e com a mais cerca de 60 milhões de fundos comunitários em ajudas extraordinárias. Temos uma ideia, porque estes números são muito relevantes. Anualmente, os agricultores portugueses recebem cerca de 1.000 milhões de euros de apoio direto à produção. Agora, a partir de 2023, com uma nova ambição, nomeadamente relacionada com a produção sustentável. Mas esses 1.000 milhões chegam mesmo ao terreno? É que os números... Não. Chegam claramente Olha, posso dar conta que já do pacote financeiro destes 1.000 milhões de euros de 2023,
que vamos pagar uma parte no dia 27 de outubro, são cerca de 70 milhões de euros em adiantamento relativamente à produção animal. No final do mês de novembro vamos pagar mais cerca de 400 milhões de euros e depois em janeiro pagaremos todo o pacote financeiro que está aqui subjacente a estes 1.000 milhões de euros. Há um atraso este ano de um mês que decorre de um novo ciclo que está a ser implementado, num conjunto de constrangimentos que nós próprios, Ministério da Agricultura, tivemos, mas que os próprios agricultores sentiram, nomeadamente porque há uma nova ambição, há novas exigências comunitárias e que é preciso dar resposta, e isso atrasou também o período de candidaturas. Mas em 2022 e já em 2023, estes pagamentos estão a decorrer com a normalidade que é possível. São ajudas à produção que não vêm do Orçamento de Estado, são exclusivamente fundos comunitários. Certo. Mas depois, nestes 368 milhões de euros, para ser mais precisa, que são ajudas extraordinárias, nós já pagámos cerca de 300 milhões de euros. Há uma componente que não foi paga e porque há incompatibilidade entre os dados que nós temos e a forma de fazer chegar isto aos agricultores, e temos pedido que os agricultores venham atualizar os seus dados no site, no sítio eletrónico do IFAP, mas também há, do nosso lado, ainda uma verba por redistribuir e que estamos a trabalhar com as finanças e com os próprios agricultores para o podermos fazer. Em relação à seca, eu não me esqueço deste momento. Portugal é dos países que desde janeiro do ano passado, 22, tem pedido a mobilização de recursos para fazer face a esta dimensão. E nós conseguimos, em julho, de facto, a aprovação por parte da Comissão Europeia para Portugal de 11,8 milhões de euros para fazer face a estes fenómenos extremos que estamos a assistir, onde o país pode colocar até 200%. E, portanto, temos o compromisso de atribuir 35 milhões de euros para o continente e as ilhas, para setores como a produção pecuária, mais afetada pela seca, nomeadamente nas pastagens, depois os cereais, que foram altamente impactados, e depois o setor apícola. No entanto, nós precisámos notificar a Comissão. A Comissão que nos disse é que nós tínhamos que notificar durante o mês de outubro, e fizemos-lo, e teríamos que pagar até final do mês de janeiro do próximo ano. E também por isso, e por que conversámos, nomeadamente com os agricultores, nomeadamente através das confederações, da necessidade para tornar todo o procedimento que está aqui em causa expedito, de fazer este pagamento, possivelmente até com as primeiras ajudas que vierem a ser pagas em relação a 2023. E, portanto, faremos chegar estes montantes. Estamos a falar de que datas? Há uma coisa que importa dizer. Sempre que nós anunciamos um apoio, tem um papel que é determinante, que é dar previsibilidade aos agricultores, saber com o que é que podem contar. Até porque muitos dos nossos agricultores têm créditos de campanha. Para ter uma ideia, porque vai haver aqui um hiato de tempo, porque em vez dos agricultores que fazem estes créditos poderem fazer o seu pagamento até final de dezembro, com base nos apoios que recebem por norma em dezembro, e como este ano vão receber em janeiro, eu escrevi às instituições bancárias para terem atenção a este hiato de tempo e com isso podermos ter aqui condições que sejam mais benéficas para isso mesmo. E, portanto, previsibilidade é essencial. E os agricultores portugueses sabem que podem contar anualmente e que não está inscrito nestes 1.500 milhões de euros, porque são extra orçamento de 1.000 milhões de euros de ajudas diretas, mas depois sabem também que neste orçamento estão inscritas medidas muito importantes. Medidas importantes... Sra. Ministra, deixe-me só dizer-lhe o seguinte, nós vamos cortar por um brevezinho intervalo, regressamos com essa ideia, se não se importar para a segunda parte da nossa entrevista. Até já a todos, com a Sra. Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes. Até já. Estamos de volta para a entrevista JE com a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes. Eu interrompia quase a talho de foice
que é uma coisa que tem a ver E com a acho bem, agricultura. porque, como Na sabe, eu primeira- na falo primeira muito, parte. portanto... Não, mas estava a dizer que havia medidas concretas que estavam incluídas no orçamento que eram precisamente de apoio. São essenciais. Eu gostava de partilhar convosco e para que Sim. possam espelhar que este orçamento está assente numa estratégia que temos para o setor, eu diria, para o complexo agroalimentar, onde se inclui a agricultura e as pescas até 2030. Um dos fatores é a competitividade. Nós queremos aumentar a produção agrícola e a produção que decorre da pesca e da aquacultura. E para isso nós temos muito bem identificado neste orçamento aquilo que queremos fazer. Por exemplo, nós sabemos que tanto nas pescas como na agricultura a organização da produção e o ganho de escala é essencial. E os instrumentos que estamos a mobilizar neste orçamento e com os 2 programas que estamos a terminar em relação ao MAR, o MAR 2020 e o MAR 2030. Certo. Os 2 programas que estamos a desenvolver, o PDR, o Programa de Desenvolvimento Rural 2020 até 2025 e já a começar o Plano Estratégico da PAC até 2027, nós queremos e estamos a implementar... 1.000 milhões por executar. Cerca de... Já lá vamos. Estava mesmo a tocar nesse Vamos ponto. lá. Não se esqueça de tocar nesse ponto. Porque é que estão esses 1.000 milhões por executar? Isso levará tempo para fazer. Iremos a seguir. Ok. Bom, e basicamente todos os instrumentos são mobilizados para este ganho de escala e para esta melhor organização da produção, que é uma lacuna de um país como o nosso, onde a dimensão da propriedade e da atividade, seja ela pescatória ou seja ela agrícola, carece para ser competitiva do ganho de escala. Por outro lado... Entrar na organização do território, temos que fazer uma nova entrevista sobre isto tudo. Mas se quiser falar sobre... Toda a questão dos solos e mas isso, podemos falar sobre isso e até posso propor-lhe fazer um trabalho... Numa próxima entrevista. Eu agora com o meu colega do Ambiente, com o meu colega da Justiça, sobre essa matéria. Mas eu não estou a falar sobre a organização de território. Certo. Eu estou a falar sobre a organização de produção. Certo. Organização de produtores, agrupamento de produtores, cooperativas, aqueles que no terreno juntam os pequenos agricultores, os pequenos pescadores para ganharem escala e serem mais competitivos. Depois, na agricultura, o regadio. O regadio que neste momento, até final de 2025, ainda está a usufruir aquilo que são os apoios do Programa de Desenvolvimento Rural, está a preparar-se também já e em 2024 nós vamos apresentar a estratégia 2030 para o regadio, mas conta neste orçamento, com 180 milhões de euros para fazer face aos compromissos que temos assumidos. Posso perguntar-lhe ao contrário, Sra. Ministra? Posso lhe perguntar o seguinte, ok, estão a beneficiar desses apoios. Quando diz que esses apoios, pode dizer em quanto é que vai esses apoios e como é que foram postos no terreno? Só para nós termos uma ideia. Em relação ao regadio? Exato, por exemplo, ao regadio, em relação ao PDR de 1420, 1422, que depende até 25, então, que é, há 1.000 milhões de euros por executar, talvez restarão, no início do próximo ano, restarão 11 meses, 12 meses para os executar. Então vamos... E é um nível, e está a pingar assim um nível por mês de 19, 15, 18 milhões de euros por mês. Então vamos fazer... Como é que é possível executar tudo isso? Vamos fazer o seguinte, vamos falar do PDR 2020. Isso, por exemplo. O PDR 2020, quando foi contratualizado, tinha um pacote financeiro na casa dos 4.300 milhões de euros. E tinha que ser executado, se não houvesse prorrogação de prazo, exato, até dezembro de 2023. Certo. Este valor foi totalmente utilizado até dezembro de 2022. O que aconteceu é que a reforma da política agrícola comum, que se iniciou em 2018 e que supostamente iria ser implementada a partir de 2020, não aconteceu. Aliás, recordo sempre, com muito agrado, que foi durante a presidência portuguesa, primeiro semestre de 2021, que essa reforma aconteceu. E, portanto, só está a ser implementada pela primeira vez a partir de janeiro deste ano, 2023. O que é que acontece? Acontece que nós recebemos, por um lado, 1.100 milhões de euros para comprometer em 20 e 21 e a executar até 2025. E recebemos 312 milhões de euros do Next Generation, o Plano de Recuperação e Resiliência para a Agricultura, também para comprometer neste período de tempo e executar até 2025. Ou seja, se nós concluímos
esta utilização daquilo que estava inicialmente no pacote do PDR 2020, nós ganhámos mais 1.400 milhões de euros para executar até 2025. E é isso que estamos a fazer. E o nível de execução até o momento está de acordo com aquilo que é o vosso plano. E estamos a acompanhar, e estamos com medidas de política no sentido de acompanhar, acelerar, seja ao nível da avaliação das candidaturas e da sua aprovação, pedidos de pagamento, simplificação. Recordo que, por exemplo, tudo aquilo que estamos a fazer atualmente, nestes novos instrumentos, neste reforço, tem vindo a ser feito com o regime dos custos simplificados, que nos está a dar aprovações em 15 dias, para charcas, tratores, painéis fotovoltaicos, coisas que vão aumentar a competitividade dos nossos agricultores também. E isto é essencial que possa ser reforçado do ponto de vista da comunicação. Deixa-me fazer uma pergunta composta em relação Mas eu quero falar do regadio. Eu sei, mas deixa-me fazer esta pergunta, é só por causa de uma coisa que disse antes, dos 35 milhões de ajuda para a seca. Eu primeiro gostava de perceber, isto foi anunciado em julho, qual é que é o grau de execução até o momento, se é que está neste momento, ou quando é que há uma previsão de que estes fundos cheguem a terreno. Olha, E a segunda pergunta relacionada com isto é um bocadinho mais externa, que é, ao mesmo tempo em que a Sra. Ministra estava a anunciar isto, Espanha anunciou um pacote de 357 milhões. São 10 vezes mais a juntar a outros 700 que existia por causa da guerra. As regras são as mesmas. Eu sei. Aqui a questão é a seguinte, pois, o problema é como é que um agricultor português pode competir com um agricultor espanhol que está a ser desta maneira? A fatia do orçamento comunitário para Portugal foram 11,8 milhões de euros. Do ponto de vista percentual, é calculado da mesma maneira para a Espanha. E o que Espanha fez foi aumentar 200% e nós também. Espanha tem um território maior, tem mais agricultores. Vamos ver os números em concreto. Vamos comparar os 368 milhões que o governo português pôs para os 185 mil agricultores e vamos ver quanto é que pôs Espanha e talvez não seja tão linear quanto isso que está a dizer. Porque as regras são iguais. As regras são iguais para todos. Agora, eu gostava de voltar, se me permite. Não lhe respondi a uma questão e vou responder. Vamos publicar rapidamente a portaria que vai possibilitar aos agricultores terem acesso a esta medida extraordinária da seca. Desde novembro? Sim. Diria que sim, está numa fase final, até porque a notificação aconteceu há pouco tempo de Bruxelas, é uma medida que tem que ir a Bruxelas e, portanto, estaremos em condições de, em dezembro e em janeiro, com as ajudas, vou dizer assim, ordinárias, também esta verba poder chegar aos agricultores. Mas queria falar sobre o programa de regadio. Certo. Não se esqueça dessa parte. Nós vamos daqui a 2 minutos, vamos outra vez cortar para intervalo. Eu deixo-me só terminar com uma pergunta por causa desta portaria, só para finalizar esta parte e na terceira parte nós abordamos a parte do regadio, garanto-lhe, prometo-lhe aqui. A coisa que eu lhe ia perguntar é o seguinte, não é possível fazer como outros Estados fazem, primeiro disponibilizar a ajuda e depois ir negociar a Bruxelas? Ou seja, disponibilizar a partir do Orçamento de Estado e depois pedir? É impossível. Impossível. É impossível, eu vou-lhe explicar porquê. E dou um exemplo claro. Quando assinámos com a CAP e com a APED o acordo em que nós, Governo, abdicámos da taxa de IVA cobrada em 46 produtos alimentares, colocando a taxa zero, e colocámos ajudas extraordinárias de 180 milhões de euros para apoiar a produção. E nós não podemos fazer, aliás, vou recapitular, desses 180 milhões, 40 milhões foram atribuídos ao abrigo daquilo que nós temos possibilidade de fazer regulamentarmente, que é utilizar um programa chamado o Programa de Minimis, ou seja, que nós podemos atribuir aos agricultores até determinado montante dentro desse programa, e 140 milhões nós tivemos que pedir autorização à Direção-Geral de Concorrência da Comissão Europeia, a DGCOM, ao abrigo do Programa dos Auxílios de Estado. Por norma, a Comissão demora 6 meses a fazer esta aprovação. Tem sido mais rápida agora por causa... 2 meses. Demoraram 2 meses e nós assinámos, se não me falha a memória, este acordo no final de abril
e nós, 2 meses depois, tínhamos o acordo e a aprovação por parte da Comissão e estávamos a começar a pagar. Muito bem. Sr. Ministro, voltaremos para a terceira parte com a parte do regadio. Não deixem de nos acompanhar para a terceira e última parte desta entrevista à Ministra da Agricultura, Maria de Céu Antunes. Até já. Bem-vindos à terceira e última parte da entrevista com a Ministra da Agricultura, Maria de Céu Antunes. Terminámos esta entrevista com a promessa de que íamos falar do regadio e eu perguntava-lhe exatamente isso, em que ponto é que está esse processo. O processo tem sido algo atribulado e com algumas polémicas pelo meio, até mesmo a nível local, certo? Bom, é um plano que foi apresentado e que tem virtudes e que tem algumas vicissitudes, nomeadamente a partir do momento em que alguns dos projetos têm que ser alvo de declaração de impacto ambiental e de avaliação de impacto ambiental, nem sempre se consegue fazer tudo aquilo que era suposto ou que estava programado ser feito, e há ajustes que têm que ser feitos. O que eu gostava de dizer é que do programa inicial que estava disponibilizado de 560 milhões de euros, neste momento nós temos 72% deste pacote financeiro executado ou em execução. E temos até final de 2025... Há uma diferença, mas... Como assim? Sim, em execução significa que o projeto não está ainda completamente não nos podemos concretizado. Não nos podemos e executado significa que está não nos aplicado. Podemos esquecer que temos passado por momentos bastante difíceis do ponto de vista da nossa economia e muitas vezes os concursos públicos são abertos e ficam desertos e é preciso voltar a abrir. Os empreiteiros têm dificuldades que nós não somos indiferentes e que queremos ultrapassar e, portanto, há todo um conjunto de circunstâncias que, do ponto de vista do investimento público, têm condicionado aquilo que é a sua execução. E isso não vale a pena esconder, porque é uma realidade. E, portanto, e mais uma vez nós temos até 2025 para concluir este pacote. Além disso, temos estado a fazer aquilo que nos parece essencial, que é acelerar. Para lhe dar uma ideia, deste pacote inicial, metade era financiado pelo PDR 2020 e metade era um empréstimo com o BEI e com a SEB. Aquilo que também nós chegámos à conclusão é que todos os projetos que vão a este empréstimo são projetos que demoram mais tempo e que demoram mais tempo porque têm avaliação externa, nomeadamente pelas instituições bancárias. Então o que fizemos foi retirar há 160 milhões de euros de investimento que ia ser financiado pelo BEI e que nós retirámos para ser financiado pelo PDR 2020 para acelerar a sua execução e deixamos esta folga que temos com este empréstimo para outros projetos que vamos querer fazer a partir daqui. E, portanto, isto são coisas que para nós é muitíssimo importante. Mas eu, em relação ao aumento da produção, que é o objetivo, é um dos objetivos, o mais importante, diria eu, para além dos outros, que depois gostava de passar por eles de forma mais rápida, mas este aumento da produção é essencial. E, portanto, o regadio é determinante que o prossigamos, 180 milhões que tem no orçamento de 2024 para lhe dar sequência, o ganho de escala e a organização da produção, a diminuição dos custos de produção. E como é que se faz isto mesmo? Faz-se com medidas de médio e longo prazo, por exemplo, a construção de charcas, a energia, nomeadamente para a produção de energias limpas para autoconsumo, a agricultura de precisão e também a digitalização nas pescas, nomeadamente nas embarcações. E para isto nós contamos com investimento previsto para isto e os investimentos, nomeadamente aquilo que diz respeito ao Orçamento Nacional, que contribui para a execução dos fundos comunitários, contamos com cerca de 160 milhões de euros neste orçamento. Para além disso, existem medidas fiscais que nos parecem muito importantes. Por um lado, a isenção do IVA naquilo que são os fatores de produção, os adubos, corretivos. Por outro lado, a majoração em 40% em sede de tributação, IRS ou IRC, dos mesmos fatores de produção, onde incluímos também, por exemplo, a água. E isto são medidas que nós consideramos da maior importância. Depois, gostava ainda de dar conta do seguinte. Para podermos mitigar os efeitos, nomeadamente os custos energéticos, nós contamos com cerca de 40 milhões de euros
para ajudar os pequenos agricultores, os agricultores familiares, para fazer face ao combustível. Sim, Ao combustível. Sim. E neste caso com uma majoração sobre o gasóleo colorido e marcado. Assim como aumentámos em 30% o apoio para a aquisição de gasolina para a pequena pesca, onde o combustível utilizado é isto mesmo. Mas também pensando no futuro, e no futuro que nós queremos que seja cada vez mais sustentável, por exemplo, nas pescas, o Plano de Recuperação e Resiliência está a ajudar os nossos produtores, sejam os pescadores, sejam os aquacultores ou a silvicultura, a fazerem as alterações necessárias para poderem produzir de forma mais limpa e onde as embarcações claramente têm aqui um papel determinante. As questões de segurança, as questões da eficiência, mais limpa neste sentido, porque substituindo combustíveis fósseis, se possível, sendo mais eficientes do ponto de vista energético. Vou-lhe dar um exemplo. Dentro de dias inauguraremos aqui na Ericeira, no município de Mafra, 5 embarcações já ao abrigo do PRR. E, portanto, isto está também plasmado aqui e comparticipado. O orçamento de 2024 conta com 124 milhões de euros para, no âmbito da agricultura e no âmbito das pescas, podemos fazer também este aumento de competitividade por via da digitalização, da eficiência energética, da segurança, nomeadamente nas pescas. E, portanto, isto é para nós muito importante. Por outro lado, se me permite, a produção sustentável também alicerça aquilo que diz respeito à competitividade dos nossos setores, a agricultura e as pescas, e, portanto, claramente todo este nosso trabalho está assente em promover formas cada vez mais sustentáveis do ponto de vista social, económico e ambiental de produção. Queria dar um exemplo, porque por norma só falamos de agricultura e acho que era muito importante falarmos sobre as pescas, porque para além de o estímulo daquilo que são as políticas públicas, é para podermos fazer pescas cada vez mais sustentáveis, onde as capturas aconteçam dentro daquilo que é chamado rendimento máximo sustentável. Nós também podemos, na agricultura, fazer a agricultura integrada, ou melhor, a regenerativa, a produção integrada ou a agricultura biológica. Mas voltando ao pescado, porque quando nós falamos em sustentabilidade destes sistemas, falamos de segurança alimentar, na quantidade e na qualidade daquilo que é pescado. Eu gostava de chamar a atenção daquilo que é uma meta que temos, que é muito ambiciosa, de aumentar a aquacultura em Portugal até 2026. Antecipámos, porque estava prevista esta meta para 2030, em 25 mil toneladas. E isto parece-nos muitíssimo importante para alavancar, e estão medidas concretas. Aliás, o Mar 2030 já abriu os primeiros avisos, precisamente para garantir que nas pescas, com os vários investimentos que têm que ser feitos nas embarcações, mas também na aquacultura e na transformação, podemos continuar a alimentar este setor. Sra. Ministra, deixe-me só, peço desculpa, nestes 2 minutos que nos restam, para o fim. Queria falar de jovens. Eu sei, deixe-me só perguntar-lhe uma coisa. Eu não tenho nenhuma informação de que a sua presença, a sua permanência no governo esteja eventualmente em risco ou não. Não é isto que eu estou a perguntar, mas eu gostava de lhe perguntar uma coisa, que é só o seguinte, que é, o que é que gostaria de deixar da sua passagem, eventualmente, pelo Ministério da Agricultura? O que é que gostaria de deixar, dizer assim, olha, disto é uma daquelas coisas que eu me orgulho até onde quer que vá, quando for, seja para onde for, para que ministério for, para que função for. Isto é aquilo que eu gostava de... Orgulho muito de, durante estes 4 anos que levo de governo, ter concluído a reforma da política agrícola comum durante a presidência portuguesa, porque com a garantia de continuar a desenvolver na União Europeia aquilo que é um sistema alimentar mais sustentável, nós podermos ter claramente uma política pública que seja mais justa e que distribua
aquilo que são os apoios ao rendimento de forma mais inclusiva, não deixando ninguém para trás. Tentando criar na diversidade que é o nosso território, nas diversas formas de produção e de organização, um contributo efetivo para que a agricultura possa continuar a contribuir para o nosso desenvolvimento societal. E isto é... O setor está melhor agora do que quando o encontrou. E isso nós precisamos claramente da dimensão que eu queria concluir, e que tem a ver com o rejuvenescimento. Certo. Nós precisamos, tanto na agricultura como nas pescas, trazer jovens para uma atividade que é essencial. Por isso mesmo, tanto na agricultura como nas pescas, naquilo que são os apoios ao investimento, nós majoramos ao limite daquilo que regulamentarmente é possível as taxas de financiamento para que os jovens possam ter formas mais facilitadas para começar a sua atividade e escolher estas atividades nas suas profissões. E há uma dimensão que neste orçamento está vertido, aliás, que ficou mesmo no acordo que foi assinado de concertação social, em que há uma majoração em sede de tributação quanto ao prémio para instalação dos jovens pela primeira vez na agricultura, que é mais uma vez um fator para tornar mais atrativo estas duas atividades. Há uma dimensão que também está na nossa Agenda 2030 e que achamos que não se dissocia nem da competitividade, nem da produção sustentável e não se dissocia do rejuvenescimento, que tem a ver com a inovação, o conhecimento e a tecnologia. E por isso mesmo nós queremos que a digitalização da agricultura e das pescas seja, do ponto de vista dos nossos empresários ligados à agricultura e às pescas, seja do próprio Ministério da Agricultura, seja um motor de alavanca destes setores e sejam também fatores distintivos que permitam atrair mais jovens e mais jovens qualificados para fazerem destas atividades primárias o seu modo de vida. Sr. Ministra, muito obrigado pela boa conversa que nós tivemos aqui. Acho que conseguiu dizer aquilo que queria. Tudo. E eu acho que respondeu aquilo que eu também queria que respondesse. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada. É um gosto. Acabou por não responder àquela questão, que é se tem a sensação que a agricultura está melhor agora do que quando a encontrou. Mas posso responder ainda, se quiser, mais um minutinho. O que eu gostava de dizer é que quem anda em política, como eu, desde 2006... não é muito tempo, mas já vão sendo uns anos, nós habituamos-nos a não nos conformarmos com aquilo que já conseguimos e a querer sempre mais. E é por isso que continuo empenhada e que este orçamento de 2024 vai contribuir para isso mesmo. É uma resposta muito aceitável. Muito obrigado. Muito aceitável. Muito obrigado. Muito bem. Mais uma vez, despeço-me a toda a gente. Muito obrigado por terem estado connosco e podem assistir a esta entrevista na sua versão completa, nas redes sociais, no site do Jornal Económico e nos restantes órgãos do grupo. Muito obrigado.